para que não haja divisão do corpo. Pelo contrário, cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Vejam bem, esse é um dos objetivos nossos, é crescer em unidade. Se a gente se ajustar, se a gente se harmonizar, vai ser algo natural. O sucesso de um vai ser o sucesso de todos. Nós vamos nos alegrar com as vitórias que cada um tem. Mas se um sofre, vai ser natural. Aquele sentimento de igual sofrimento. Claro que a gente não está na pele do outro, mas a gente vai se aproximar mais ainda dos sentimentos que o outro tem, de alegria, de tristeza, ou seja, do que for. Outra coisa, disponibilidade. Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Diz aqui: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Servos uns dos outros pelo amor. Uma das grandes dificuldades que nós temos é que, ao ouvir sobre servos, nós até conseguimos entender e compreender um pouquinho o que seja ser servo uns dos outros. Mas nós jamais saberemos em toda a plenitude e profundidade o que é ser servo uns dos outros, se nós não adquirirmos um coração de servo. Falar de ser servo um dos outros, mas com o coração de quem pensa que é superior ao outro, é coisa totalmente fora da realidade, fora da verdade. Coração de servo. Querem ver o que é ser servo? A passagem de Lucas 17, essa passagem, a primeira vez que eu li e meditei com profundidade, eu fiquei bastante impactado com o que significa isto, com o que significa ser servo, ter um coração de servo. É uma história que Jesus contou. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aqui a gente aprende com Jesus o que é ter um coração de servo. Na história contada, a gente vê o servo se dedicou, trabalhou a exaustão o dia todo. Estava tão morto de cansado quanto o senhor, o patrão dele. Mas ao chegar em casa, ambos, o servo e o patrão tinha direito de ser servido, de ter o seu banho, de ter a sua janta, de ter o seu repouso. Mas o servo não tinha esse direito. Era dever dele, primeiro, aprontar o banho do patrão, a comida do patrão, a cama para o patrão dormir. Primeiro o patrão, depois
ele. Cansado como estava, mas primeiro o patrão, depois ele. Gente, isso é tão... ilustra tão bem o que é ter um coração de servo. Isto impacta as nossas vidas. Todas as vezes que a gente se declara servos de Deus e servos uns dos outros, a gente não quer jamais fazer o que está nessa história. A gente pensa primeiro da gente. Eu trabalhei o dia todo, eu mereço um banho, eu mereço a comida, mereço a cama. Fazer primeiro para o outro, priorizar o outro, e só depois pensar em mim, ah não, isso não é justo. É justo sim, porque isso aqui é ser servo. É o que o Senhor está ensinando no corpo de Cristo. A gente precisa tratar o irmão como Senhor. Somos servos dele. É fazer o que ele precisa, fazer o que ele necessita, é servi-lo. Só depois pensar em nós. Isto é que impactava a cidade de Jerusalém naqueles primeiros dias do cristianismo. Os irmãos conseguiam priorizar uns aos outros e só depois pensavam em si mesmos. Uma quarta coisa a dizer, o apoio. Como um corpo local é edificado em amor, na medida que um apoia o outro. Voltando para Efésios 4, versículo 2. Efésios 4, versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Apenas essa última parte. Dê uma olhada para este objeto aqui. Projetor em cima dele. Ele está servindo de quê para o projetor? De suporte. Isso é o que Paulo está falando aqui em Efésios. Suportar não é aguentar o outro, não é tolerar o outro naquele sentido negativo. Puxa, eu tenho que aguentar essa pessoa, ela é tão chata. Suportar é dar esse tipo de apoio para ela. Ela precisa, às vezes, ser carregada. Ela precisa ser abraçada. Ela precisa ser apoiada, ela precisa ser ajudada. Nós temos de ser esse suporte, a carregar o peso. Isso é demonstrar amor. Se eu pensar só em mim, eu não vou dar esse suporte que ela precisa. Vou dizer para ela, os meus problemas são meus, mas os seus problemas são seus. Eu cuido da minha vida, você cuida da sua. Isso não é amor. Essa pessoa que ouve, ou essa pessoa que vê uma atitude como essa, dizendo, olha, cuide da sua vida que eu cuido da minha, quando nós dissermos para ela que nós amamos, ela não vai acreditar. E não vai acreditar com toda a razão. Porque amar é ser esse suporte. É ajudá-la quando ela precisa, na medida em que ela precisa. Isso é apoio. Auxílio. Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo fala de uma pessoa que foi surpreendida num erro, num deslize. Ela caiu, ela errou, fez o que não devia. Paulo estava dizendo à comunidade,
que ela precisava apoiar a esse que caiu. Precisava amá-lo. Veja bem, a queda, por razão que for, qualquer que seja o motivo, desde aquele motivo mais simples, pequeno aos nossos olhos, até aquele mais grave moralmente falando, traz uma consequência em cima de quem caiu. E a pessoa arca com essas consequências, ela sofre. Imagine um deslize moral. Quando a pessoa é surpreendida na falta, isso vem à tona, descobre-se o erro moral que ela cometeu, ela fica com vergonha, ela se sente humilhada, ela se vê diante dos olhos de cada um, diante do dedo de cada um, apontando, olha, você fez isto, você fez aquilo. Ela se vê humilhada na medida que as pessoas começam a denegrir a sua imagem, a manchar a sua reputação, a pisar nela, a excluí-la do círculo de amizade. Ela começa a sofrer as consequências do seu erro. O que Paulo está dizendo nesse versículo não é para passarmos a mão na cabeça dela e fazer de conta que não cometeu um erro. Dizer, olha, tudo bem, não tem importância. Tem importância sim. Desonrou a Deus, machucou as pessoas, maculou a imagem. Mas o amor faz com que o cristão se aproxime do irmão que caiu e diga, você errou, é verdade, mas eu estou aqui para te dar o apoio. As minhas mãos estão estendidas para te ajudar a levantar. Você errou uma vez, não significa que vai errar duas. E mesmo se vier a cometer o erro pela segunda ou até terceira vez, não significa que sempre vai viver no erro. Estou aqui para te ajudar, estou aqui para te apoiar, estou aqui para te dar a mão, para te levantar e vamos seguir em frente. Isto é levar as cargas uns dos outros. Paulo diz, assim cumprireis a lei de Cristo. Que lei é esta? A lei do amor. Se simplesmente abandonarmos a pessoa que caiu no erro e dizer, não quero mais saber de você, não se aproxime mais de mim, não tenho nada a ver com você, se os outros me verem com você, o que vão dizer de mim? Isso não é amor. Isso não é amor. Ela caiu, ela está lá embaixo. Ela precisa de ajuda. E nós precisamos estar ao lado dela para ajudá-la. Auxílio, consolo e encorajamento. Primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 11. Naquele contexto em que os cristãos de Tessalônica aguardavam a vinda de Cristo, Paulo disse, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Esse versículo está no contexto da esperança. A maior esperança que o cristão tem é estar com Cristo para sempre, por toda a eternidade. O cristão sabe que a vida aqui na terra é passageira. Logo, logo, a gente se vai. E a nossa esperança em Cristo não se limita somente a esta vida. Nós cremos numa eternidade com Deus. É a nossa maior esperança. Então, quando estamos cabisbaixo aqui, achando que tudo está errado, vamos lembrar que o que o Deus tem para nós é algo muito maior, muito melhor, superior àquilo que é melhor nessa vida. E que nos aguarda, talvez não aqui, mas na eternidade. Essa esperança, quando a gente perde, a gente se desanima, a gente enfraquece, a gente quer desistir de tudo. O que nos faz manter a cabeça erguida como cristãos é a esperança que temos. Mas há outras coisas nesta vida que tiram de nós a esperança.
Leandro mencionou agora há pouco, né? Beto perdeu aí um amigo. A morte de alguém tira, muitas vezes, da família a esperança. Fala, puxa vida, a gente contava com essa pessoa e agora ela se foi. No começo dá um baque. O que será de nós? O que será da família? O que será dos amigos sem a pessoa? É hora de receber consolo. É hora de receber encorajamento. É hora de estar junto. Uma enfermidade, às vezes, traz esse mesmo sentimento. Ainda mais quando o médico dá aquela coçada de cabeça na testa assim, fala, seu caso é grave. A esperança vai embora. Uma pessoa que recebe uma notícia de uma enfermidade crônica, incurável, a família que ouve uma notícia dessa, ela precisa de encorajamento. Ela precisa de consolo. Ela precisa de esperança. Como cristãos, não estamos livres de passar por situações difíceis que muitas vezes nos derrubam. Agora, se tivermos o apoio dos irmãos conosco, a gente vai se sentir consolado e encorajado. Às vezes não precisa fazer qualquer outra coisa. Só estar junto já vai ser a maior expressão de consolo e de encorajamento que a pessoa debilitada precisa. Vamos em frente. Pode partir para outra tela. Ainda pensando, né, no corpo edificado em amor. A sujeição, capítulo 5 de Efésios, o versículo 21. Efésios 5, 21. Naquele contexto que Paulo fala da plenitude do Espírito, da plenitude de Deus na vida, no versículo 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Está dentro daquilo que a gente já tem falado até aqui. É não uma vida cheia de Deus, ela não pensa primeiro em si. Ela pensa nos outros, em primeiro. Ela está sujeita. Antes dela pensar no seu prazer, ela sabe que o seu prazer vai ser ver o irmão feliz. O irmão suprido em suas necessidades. Está sujeito ao irmão. Eu quero, mas ele não quer. Adianta eu insistir com aquilo que eu quero, com aquilo que eu acho que deve ser? Nós somos diferentes. Muitas vezes a gente pensa, puxa, se eu estivesse no comando, eu teria tomado outra atitude e teria feito coisa diferente. Mas nós estamos sujeitos uns aos outros e precisamos acatar uns aos outros para que o corpo caminhe juntos na mesma direção. Isso é sujeição. É não pensar eu quero. É pensar o que é melhor para o corpo de Cristo. O que é melhor para a comunidade. O que é melhor para a igreja. Lembrando que o melhor, muitas vezes, não é com aquilo que a gente acha. Muitas vezes a gente fala, puxa, todo mundo está vendo, só ele que não está vendo. Sujeitar-se é chegar até o nível do outro, até a posição onde o outro está, procurar entender o que o outro está achando, o que o outro está pensando, para então procurar ajudar, para estender a mão, para que o outro venha até onde a gente está. Quantas vezes a gente não se surpreende ao compreender que é o outro que está com a razão e não nós mesmos. Isso é estar sujeito. É não fazer nada sozinho, nada por conta, mas fazer em conjunto. Um sujeito ao outro. Talvez a expressão mais difícil do amor seja o perdão. Efésios 4,
versículo 32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É a faceta do amor talvez mais difícil de nós praticarmos, é o perdão. Muitas vezes a gente está disposto a colaborar, a apoiar, a cuidar, a ter o mesmo sentimento, a ajudar o outro, a sujeitar-se ao outro, a servir ao outro em todas as coisas. Mas como é difícil quando o outro nos machuca. Como é difícil quando o outro nos ofende. Como é difícil quando o outro tira proveito, explora, até desonra, magoa, entristece a nós. Como é difícil perdoar. Muitas coisas a gente até consegue, mas pensa numa falha moral, pensa numa traição, pensa num ato de violência. A gente tem uma enorme dificuldade de perdoar. A gente pode até dizer, mas temos que perdoar. Temos. Mas quando acontece na nossa própria vida, na nossa própria história, como é difícil dar esse passo. No ministério, ao longo dos anos, a gente já acompanhou vários casos de casais ou que se separaram ou estiveram à beira da separação por problemas de traição, de infidelidade. E a maior dificuldade, de fato, reside na falta de perdão. No entanto, é a maior expressão de amor. Se não há perdão, não há amor. Quando há amor, há perdão. É uma coisa natural, é como se fossem as duas faces de uma moeda. Não tem como separar uma coisa da outra. Jesus disse que quem muito ama, muito perdoa. E o contrário também é verdadeiro. Na medida que muito se perdoa, muito se ama. É cumprimento da lei de Cristo. Por isso que Paulo coloca assim como Deus em Cristo nos perdoou. Se Cristo é o exemplo maior de amor e de perdão, é olhando para Ele que nós conseguimos amar e perdoar. Talvez sozinhos a gente não vai conseguir jamais. Mas olhando para Cristo e se devotando a Cristo, é possível amar e é possível perdoar. A gente também diz muitas vezes, eu já perdoei uma vez. É a segunda vez que está me acontecendo isto. Pela segunda vez eu tenho que amar e tenho que perdoar. Os discípulos disseram para Jesus, mas até quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu irmão? Até 7. Jesus falou, pode multiplicar por 10, 70 vezes 7. A ideia não é, literalmente, 7 ou 490, que é 70 vezes 7. A ideia, dentro daquilo que os números significam na cultura judaica, 7 é quantas vezes for necessário. 10 vezes 7 é multiplicar por quantas vezes forem necessárias. Alguém diria, mas se eu perdoar 70 vezes 7 uma traição, imagina só. Mas isso é amor, isso é perdão. É possível que na nossa vida
tenha alguma área que a gente já pecou 490 vezes, que a gente já tenha feito isto. Pega uma mentira, por exemplo. Será que na vida toda você já não chegou a 490 vezes? É possível. No entanto, o que Deus tem feito? Tem perdoado. Perdão não é deixar para lá o que aconteceu. Perdão não é fazer de conta que não aconteceu. Perdão não é tirar a consequência do que aconteceu. O perdão, por um tempo, vai trazer dor, vai trazer sofrimento. Mas o perdão é dizer para o outro: estamos juntos. Machucou sim, doeu sim. Mas a folha está limpa, vamos escrever uma nova história. Isso é perdão. É demonstração de amor no corpo de Cristo. Nós, cristãos, que tanto falamos de amor, talvez somos o povo mais difícil de perdoar. Como é difícil. Falamos tonto e fazemos tão pouco. Honestidade. Colossenses 3, 9 e 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Honestidade, verdade, sinceridade. Há um erro, precisa ser confrontado. Precisa ser exposto, precisa vir à tona. Não é fazer de conta que não aconteceu, é mostrar que houve um erro, sim. É dizer a verdade. Não adianta fingir, ser hipócrita, mostrar que é uma coisa quando na verdade é outra. Falar a verdade um com o outro, em amor. Aí está um grande segredo, né, de confrontar a outra pessoa. Não com aquele nariz empinado, de arrogância, de soberba. A gente precisa ter cuidado, porque naquilo que a gente aponta para o outro, muitas vezes é a área que a gente está falhando também. Ou que a gente poderá vir a cair daqui a pouco. Mas é com humildade. Confrontar o outro com aquilo que aconteceu, em amor, no melhor lugar possível, na melhor hora possível, da melhor maneira possível, para poder ganhar o outro. Jamais confrontar o outro em público. Jamais confrontar o outro com palavras duras, de crítica, de ofensa, de condenação. Mas trazer o outro para perto do coração. Dizer que ele errou, mas demonstrar amor. Novamente usando a expressão, falar para o outro: estamos juntos. Honestidade. No último slide de hoje, a hospitalidade. 1 de Pedro 4, 8 e 9. 1 de Pedro 4, 8 e 9. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Uma das belas facetas do amor é a hospitalidade. Hospitalidade não é apenas abrir a casa para receber o outro. Muitas vezes é isto. Mas a ideia é de abrir o coração para o outro fazer parte da vida. É colocar aquilo que você é, aquilo que você tem a serviço do outro. É dizer: fica à vontade comigo. Fazemos parte do mesmo corpo, da mesma família. Somos irmãos. Tudo em comum.
trazer a pessoa para dentro do coração. Isso é muito fácil fazer com aqueles que a gente quer bem, com aqueles a quem a gente gosta. Mas e fazer com aquele a quem a gente não quer bem? Acontece sim no corpo de Cristo. Com pessoas diferentes, há pessoas para quem nosso pé está sempre um passo à frente. Como que dizendo, quero te abraçar, quero repartir com você, quero fazer junto, quero te servir, quero te ajudar. Pelo tanto que a gente ama, pelo tanto que a gente quer bem. Agora tem pessoas que a gente sempre tem um pé atrás com ela. Sempre bate uma desconfiança, sempre bate um receio, sempre bate aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer e nós não vamos gostar. No corpo de Cristo, nós não podemos ter exageradamente um pé à frente com ninguém e não podemos ter um pé atrás com ninguém. Precisamos estar disponíveis para poder acolher o outro quando errou, quando magoou, quando entristeceu. Trazer o outro para dentro do nosso próprio coração. E se alegrar com aqueles que nos têm feito bem, porque é gostoso se alegrar com aqueles que a gente gosta, aqueles que a gente quer bem. A instrução, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Tudo isso que a gente está falando não é novidade para ninguém. Mas tem hora que alguém precisa lembrar a gente dessas verdades, desses ensinamentos. Às vezes, mesmo sabendo, a gente erra. Ou às vezes nós nem sabemos dessas coisas, ou pela nossa inexperiência ainda na vida cristã, ou até pela nossa negligência. É preciso o irmão chegar e ajudar. A gente sempre tem a tendência de criticar, de apontar o dedo, de dizer, você está errado. O que nós precisamos do corpo de Cristo é sentar com a pessoa e ajudar. Que às vezes a instrução que a gente teve, ela não teve. A maturidade que a gente alcançou, ela não alcançou ainda. A visão clara das coisas diante dos nossos olhos, a pessoa não tem ainda. O amor faz com que a gente se aproxime e ensine. Não com aquele espírito de arrogância, mas com humildade. Quero que o meu irmão esteja no mesmo nível que eu. Tenho o que eu tenho. Consigo o que eu consegui. Isso é amor. E para fazer isso, muitas vezes a gente precisa ensinar aquele que ainda não aprendeu. E finalmente, a oração. Tiago 5,16. Naquele contexto de dificuldade e ao mesmo tempo de unidade, o autor desta carta, ele escreve: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É orar por aqueles que estão em dificuldade. Orar pelo irmão no corpo de Cristo. Agora, mais do que orar pelo irmão, pela irmã, é orar com o irmão, com a irmã.
já que trouxemos para perto do nosso coração, que acolhemos, então é preciso orar com a pessoa. Colocar diante de Deus as situações, pedir a graça de Deus, o amor de Deus, o consolo de Deus, a ajuda de Deus, a instrução de Deus, e assim caminhar junto com a pessoa. Perceberam? Várias coisas, não são todas, não está completa a lista, mas é uma porção de atitudes do nosso comportamento que expressam amor. Isso é aplicado dentro de casa, na família, no trabalho, em qualquer grupo de amigos, mas principalmente no corpo de Cristo. É aqui que a gente precisa ser unido. É aqui que a gente precisa estar junto, cooperando, ajudando, incentivando, corrigindo, amando, perdoando, trazendo para perto do coração, orando pela pessoa. É esse tipo de vida que nós precisamos aprender, cultivar, crescer. Isto é a edificação do corpo de Cristo.